Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Somos Cristãos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 a historicidade do cristianismo na era apostólica. No ponto número 2 da lição, compreenderemos a essência dogmática do cristianismo. No ponto número 3, identificaremos as crenças dos cristãos judaizantes. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: a historicidade do cristianismo na era apostólica. O cristianismo se inicia com os ensinamentos de Jesus com um caráter distintivo de qualquer outro ramo religioso. Jesus Cristo, de origem judaica, fundamentou o cristianismo como um avanço espiritual sobre o judaísmo, revelando o Messias, o Salvador da humanidade, tão profetizado pelo judaísmo, especialmente no Antigo Testamento. O início do ministério de Jesus. Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas do Rio Jordão, realizada por João Batista, passando então pela tentação do deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, aos quais podemos mencionar o ensino do reino de Deus nas sinagogas, a pregação do Evangelho de Cristo e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus anuncia então a sua missão de salvação da humanidade sob a unção do Espírito Santo, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação da humanidade sob a unção do Espírito, a libertação dos cativos, melhor dizendo, restaurar a vida dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 22 diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos.
e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra, da graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este filho de José? Portanto, aí, nesta historicidade do cristianismo, nós temos o início do ministério de Jesus, com o seu batismo nas águas no Rio Jordão e a anunciação de que ele é o Messias, o Salvador da humanidade. Num segundo momento desta historicidade do cristianismo, na era apostólica, nós temos então a igreja cristã apostólica propriamente dita. Na escolha dos 12 apóstolos, se principia então a formatação da igreja primitiva, onde Jesus convoca 12 membros, ou 12 homens, e outorga a ele a sua autoridade para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 10, diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirige aos gentios, mas entrem em cidade e não entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Semelhantemente, a convocação dos 12, o Senhor Jesus, ele convoca ainda 70 discípulos, divididos de 2 em 2, a irem a cada cidade e lugar para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação, sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o seu próprio alimento, advertindo-lhes que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 9 diz: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes,
e vos receberem, comei o que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Segundo momento, então, nós temos a Igreja Cristã Apostólica, onde Jesus convoca os 12 apóstolos e 70 discípulos, começando então aí o processo de anunciação do reino de Deus, que nós conhecemos hoje então como a evangelização. Em seguida, nós temos a missão de salvação da humanidade cumprida em Jesus. Jesus cumpre integralmente a sua missão ao dar sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo ao céu, instruindo os discípulos que fossem para Jerusalém, pois eles receberiam então o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração. Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11 diz, entre os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então agora o Senhor outorga a missão, realiza, a missão de salvação da humanidade, quando ele se entrega na cruz do Calvário, dá a sua vida, perdoa os nossos pecados. E aí nós temos então a concessão da vida eterna. Ele é sepultado e ao terceiro dia ele ressurge e depois de um bom tempo coloca esta missão de salvação da humanidade já consolidada. E fala para a sua igreja que eles receberão o revestimento de poder do Espírito Santo para, então, realizar a obra que tem continuidade até os dias de hoje. E, por fim, nós temos, então, a consolidação institucional dos cristãos como igreja. Mas foi na cidade de Antioquia da Síria que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo eclesiástico em Jerusalém, porém, a consolidação da igreja como instituição se deu em Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículos 19 ao 16, diz exatamente, 19 ao 26, melhor dizendo, e no capítulo 26 ao 28, fala exatamente esta condição dessa consolidação da igreja, como eles sendo chamados pela primeira vez como cristãos. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26 diz, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos,
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e da fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então Agripa disse a Paulo, Mateus, o capítulo 26, versículo 28 de Atos dos Apóstolos: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Portanto, aí nós temos a historicidade do cristianismo, uma parte desta historicidade na era apostólica. O início do ministério de Jesus com o batismo, a igreja cristã e a anunciação, né? O início do ministério de Jesus também teve a anunciação de que, na sinagoga, de que ele era o Messias que veio a anunciar as boas novas. Depois nós temos a igreja cristã apostólica, onde ele chama os 12 apóstolos, chama 70 discípulos e ordena que de 2 em 2 saiam por toda a região pregando o evangelho, expulsando demônios. Temos a missão de salvação da humanidade cumprida em Jesus, propriamente dito, onde ele então realiza a entrega da sua vida na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia. Depois nós temos o revestimento de poder da igreja cristã no Pentecostes, que inclusive eu não fiz a leitura do texto, mas está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 13, e Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41, onde eles recebem então, né, o revestimento deste poder do Espírito Santo, e em seguida 3.000 pessoas, fruto da pregação do Evangelho de Cristo, aceitam a palavra. Temos então a consolidação institucional dos cristãos como igreja em Antioquia da Síria. Antes, a igreja era conhecida como o Caminho, e foi numa conversa, e finalmente foi numa conversa com seus discípulos que Jesus revelou então à sua igreja que jamais a igreja seria destruída. Jamais as portas do inferno podem prevalecer contra o poder e a autoexistência da igreja. E até hoje a igreja perdura, realiza a sua missão de pregação do Evangelho, de anunciação do reino de Deus. Compreendida, então, neste primeiro momento, a historicidade do cristianismo, porque o título da nossa lição é Somos Cristãos. Então, compreendida, então, essa historicidade, nós vamos agora para a essência dogmática do cristianismo. Nós vamos aqui falar sobre os principais pilares da fé e crenças do cristianismo. Ou seja, qual é a essência dogmática da nossa fé como cristãos. E o primeiro pilar é de que nós temos a crença incondicional na Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também cremos na divindade de Cristo, na divindade de Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo salvar a humanidade pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Temos também como pilar da nossa fé
que a salvação está em Cristo, ou seja, a salvação na pessoa de Cristo, que é pela graça mediante a fé. Temos também como ponto dogmático da nossa fé a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Cremos então que um dia ressuscitaremos para dos mortos, para consolidar, consumar a vida eterna na prática. E por fim, cremos que haverá a aplicação de um juízo final, ou seja, um julgamento final para toda a humanidade, isto de forma individual, de forma pessoal. Cada um de nós prestará contas ao Senhor do que realizamos, do que vivemos, do que dizemos neste planeta Terra. Então, portanto, nós temos aí 5 crenças fundamentais, as principais da nossa fé cristã. Cremos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na divindade de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus. Cremos na salvação em Cristo, exclusivamente em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, perdoando então os nossos pecados e nos concedendo a vida eterna. Cremos na ressurreição dos mortos, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. E cremos também no juízo final, o julgamento de Deus para toda a humanidade. Conhecido então a historicidade do cristianismo, a essência dogmática do cristianismo, para então termos a identificação do que somos com relação à nossa fé, vamos então agora para as crenças dos cristãos judaizantes. A pregação do Evangelho de Cristo rapidamente ela se propagou pelo mundo conhecido na época do primeiro século depois de Cristo. E os judeus que se converteram ao cristianismo, ainda apegado aos dogmas e liturgia das práticas religiosas judaicas, pregavam que para serem salvos, ou pregava que para a salvação, além de crer em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, era necessário manter a tradição das práticas judaicas dentre as principais a saber. Portanto, aqui, nós, nesta pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas trouxeram na sua vida religiosa a tradição ainda de realizar aquelas liturgias relacionadas à sua antiga religião e propagavam que para a salvação em Cristo Jesus, somente a salvação em Cristo Jesus não era suficiente. Era preciso manter então estas práticas judaicas. E dentre estas principais, nós temos em primeiro lugar a realização da circuncisão, que é o corte do prepúcio do órgão genital masculino, como aquela simbologia do pacto da aliança de Deus com Abraão, onde Deus disse que cada menino ao 8º dia, cada menino que nascesse ao 8º dia deveria então realizar a circuncisão como uma simbologia deste pacto. E isso foi então propagado ainda aos judeus que se converteram ao cristianismo, né? Hoje conhecido como o judaísmo messiânico. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 2 ao 3, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre essa questão da circuncisão, que trouxe então alguns, vamos dizer assim,
algumas situações de interpretação a mais, ou vamos dizer assim, um ponto a mais dentro do um ponto a ser agregado ao cristianismo que na realidade não tinha nenhuma uma lógica de ser, porque a suficiência da salvação em Cristo Jesus é única. Não precisamos agregar absolutamente mais nada. Gálatas, capítulo 5, versículos 2 ao 3 diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, Paulo aqui fala desta não necessidade no cristianismo da circuncisão. Outra principal prática dentro do que os judaizantes propagavam era a observância irrestrita da lei mosaica como requisito para a salvação. Atos capítulo 5, versículos 1 ao 5, nós temos o seguinte, para refutar então esta posição, de que a observância irrestrita da lei mosaica era necessária. Então ele diz: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, portanto, aqui Paulo e Barnabé foram a esta região da Antioquia para então falar-lhes que não era necessária a observância restrita da lei mosaica como requisito para a salvação. E por último, a prática de obras da lei agregadas à graça para a salvação, caracterizando então um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 7 diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Estas posições dogmáticas dos judaizantes gerou um grave conflito teológico e dogmático na igreja cristã do primeiro século, causando divisões com os fiéis que não eram, em sua origem, judeus, no caso, os denominados gentios. O apóstolo Paulo, em defesa da fé cristã, prega que a salvação é exclusiva pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, anulando a prática da lei mosaica como meio de obtenção da salvação, não havendo necessidade de observância de leis cerimoniais. Vale salientar que nos dias de hoje temos diversos grupos religiosos que visam agregar aos dogmas do cristianismo doutrinas não alinhadas aos ensinos originais de Cristo, trazendo assim perturbações teológicas e de conflitos para o cristianismo. É preciso ser sábio, manso e humilde para eliminar estes ruídos teológicos, ou seja, neutralizar estes ruídos teológicos. Portanto, aí nós temos exatamente na igreja primitiva este sincretismo religioso, práticas de religiões diversas que eram agregadas à essência dogmática do cristianismo. Nós vimos ali, tirando então a
a salvação no ponto central, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso trouxe, então, vamos dizer assim, interpretações errôneas sobre o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, mais os outros apóstolos, tentavam, então, em defesa da fé cristã, neutralizar vamos dizer assim, esta migração, né, de outros dogmas de outras religiões para dentro do cristianismo. Por fim, nós temos então a exegese do texto base da lição, encerrando então a nossa lição de hoje. O texto base da nossa lição está em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 ao 9 e o versículo 14. O apóstolo Paulo, nesta passagem, narra a sua ida a Jerusalém com Barnabé e Tito, possivelmente 14 anos depois da sua conversão, não se tratando esta viagem de uma convocação para o concílio registrado em Atos, no capítulo 15, mas a um encontro anterior a este concílio que tratou da controvérsia da circuncisão para os gentios. Nesta ocasião, o apóstolo foi a Jerusalém, por revelação, expôs sobre a pregação do Evangelho de Cristo aos gentios e enfatizou que Tito, que estava com ele, não foi constrangido a circuncidar-se, pois os judaizantes exigiam dos gentios esta prática, prevista na lei mosaica. O apóstolo Paulo enaltece a liberdade que há em Cristo e a sua alegria de ser chamado para pregar o Evangelho de Cristo aos incircuncisos, aos gentios, e Pedro a anunciar a salvação em Cristo para os circuncisos. Paulo menciona o reconhecimento de Tiago, Pedro e João de seu ministério para os gentílicos, tendo recebido então a recomendação de que se lembrasse dos pobres em sua missão ministerial. Portanto, aí está o grande problema de perturbação teológica, ou vamos dizer assim, de interpretação dentro do cristianismo, este sincretismo, ou seja, a migração de dogmas de outras religiões para dentro do cristianismo. Então, nesta lição, concluindo então a nossa aula de hoje, conhecemos a historicidade do cristianismo na era apostólica. Compreendemos a essência dogmática do cristianismo no que diz respeito aos seus principais pilares de fé e crenças. Identificamos as crenças dos judaizantes e impostas aos cristãos gentílicos, entendendo aí os judaizantes como os judeus ou não judeus, vamos dizer assim, mas que seguiam a tradição judaica, que creram em Cristo Jesus como o Messias, o Salvador. E a partir desse instante, trouxeram essas tradições para o cristianismo. Então, eles tentavam impor estas crenças aos cristãos gentílicos e, por fim, realizamos a exegese do texto base da lição. Nesta aula de hoje, nós temos também o apóstolo Paulo, em diversas passagens de suas cartas, defendendo a essência dogmática do cristianismo. Shalom Adonai. Na próxima aula, nós vamos estudar a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.